Bem, historicamente, o crack chegou ao Brasil a partir da cidade de São Paulo, mais especificamente por volta do final da década de 80, 1988, 1989. Diferentemente do que se poderia pensar, ele não foi diretamente para a região da Nova Luz, que é a Cracolândia paulistana, mas ele entrou na cidade de São Paulo pelos bairros periféricos, em princípio, e depois chegou até a região da Nova Luz. O crack, na verdade, ele não é uma substância nova, propriamente dita, mas é uma nova forma de apresentação da própria cocaína, né? Como a cocaína em pó, ela não pode ser fumada porque ela não é volátil, então o crack é uma forma de apresentação da cocaína que possibilita que ela seja fumada. Isso faz com que, pela absorção pulmonar, que é bastante eficiente, o efeito dessa droga seja extremamente intenso, mas de curta duração. O que faz também com que os usuários eles precisem de cada vez mais pedras, né, como eles costumam falar, de cada vez mais doses para poder fazer a manutenção desse consumo e propiciar que esse consumo tenha uma longa duração, né? Sem contar que a própria fissura é que ocasiona essa demanda por novas e novas pedras de crack. Então, em princípio, a gente pode pensar que o crack seria uma substância aparentemente mais barata do que a cocaína em pó, por exemplo, mas na verdade, por conta dessas novas doses que vão sendo requeridas a partir da fissura, acaba sendo um consumo caro, financeiramente falando. O crack ele é bastante associado à questão da violência, né? Então, começando pela mortalidade relacionada ao consumo dessa droga, o que a gente percebe, né, é que inicialmente quando o crack entrou na cidade de São Paulo, isso aconteceu na cidade de Belo Horizonte também, houve uma alta mortalidade dos usuários em função do contexto de acesso à droga, né? Como é uma droga ilícita, então o contexto de venda dessa droga é através do tráfico, que acabou no início, na entrada do crack nessas cidades, acabou tendo que disputar a liderança pelo comércio, então foi uma disputa bastante violenta, truculenta. Nesse ínterim também a polícia apareceu de forma repressiva e o usuário tentou aí se articular nesse novo contexto em que ele também não conhecia a droga, não conhecia o potencial de ocasionar dependência dessa substância e não sabia então que podia ter efeitos bem prejudiciais à sua saúde. Mas com o passar do tempo, o que foi ocorrendo é que os índices de mortalidade acabaram diminuindo porque houve uma estabilização do comércio da droga, né? Os traficantes entenderam que não era interessante para eles que houvesse violência nos arredores das bocas de fumo, porque isso distanciava o público e atraía muitos curiosos e a polícia. Então, a violência relacionada ao tráfico acabou diminuindo bastante. Os usuários aprenderam mais ou menos, né, quais são os efeitos dessa substância, de certo modo tentaram se adaptar a essa substância, o que fez com que eles tivessem que mudar a forma de abordagem em relação à polícia, por exemplo, em relação aos próprios traficantes. Algo que eles aprenderam e aprenderam na marra foi a não contrair dívida de droga, porque eles sabem que se contraírem de dívida de droga, eles podem pagar com a própria vida. Então, dentro desse contexto todo é que houve uma diminuição da mortalidade. Por outro lado, é claro que ainda a violência relacionada ao consumo dessa droga, ela existe, né? Mas não por conta do usuário em si, ou seja, a gente não pode atribuir a violência como se fosse um atributo individual daquele usuário, mas ela está muito ligada ao contexto de acesso à droga. Bom, uma das questões importantes de serem debatidas, né, é se o crack ele é um fenômeno de vida curta ou de vida longa.
Então, inicialmente, nas primeiras pesquisas, o que se acreditava era que a expectativa de vida do usuário de crack era muito curta, né? Ou porque ele morreria rapidamente, ou porque seria uma droga que destruiria esse usuário bem rápido, né? O que a gente percebe é que não é bem assim. Então existem muitos usuários que acabam desenvolvendo padrões de consumo bastante diversificados. Existem aqueles que consomem por um tempo, adquirem aí um padrão de dependência bem importante, bem intensificado, mas por uma série de situações e eventos significativos da vida conseguem entrar em abstinência, conseguem fazer períodos bastante prolongados de abstinência. Existem usuários que intercalam períodos de consumo intensificado com períodos de abstinência, né, o que aumenta a sobrevida deste usuário também, e existem aqueles que de alguma maneira conseguem fazer algum tipo de manutenção desse consumo do crack com alguns expedientes de minimização de danos, né, e de autocuidado. Então, o que a gente pode dizer é que o crack, hoje em dia, ele está sendo visto de uma outra forma, né? O crack não é uma coisa só, né, mas ele pode comportar aí uma diversidade grande e uma heterogeneidade de modos de consumo. É claro que existem muitas consequências adversas em relação ao uso do crack. A gente pode falar em vulnerabilidades, né? O usuário de crack, o usuário crônico, o dependente de crack, ele pode se envolver em delitos, por exemplo, né? O que compromete a liberdade, pode comprometer a liberdade dele e a integridade física. Ele se envolve em comportamento de risco, desde compartilhamento de insumos até comportamento sexual de risco, que é o sexo sem preservativo, os múltiplos parceiros, trocar sexo por droga ou por dinheiro. Tem uma série de complicações clínicas relacionadas também ao consumo, que vão desde overdose, problemas respiratórios, problemas neurológicos, problemas mentais, problemas cardíacos, as DSTs, incluindo a AIDS, né? As hepatites, a tuberculose. Então é uma substância que merece muito cuidado. Com relação aos tratamentos, é importante que se diga, né, que o Brasil tem uma tradição hospitalocêntrica. Então a ideia que a gente tem de tratamento em relação ao crack parece que é só a questão da internação, é como se a internação fosse a legítima terapêutica, né, em detrimento das outras formas de tratamento. Então a internação também é um recurso bastante importante, mas ele deve ser cuidadosamente pensado e implementado, né, de preferência num momento específico em que todas as outras tentativas já foram feitas, né, e não deram certo por algum motivo, e aí a internação entra como uma abordagem possível, mas existem também os tratamentos comunitários, onde a questão da vinculação terapêutica e da escuta é muito importante para que o usuário possa ter uma adesão a esse tratamento, né? Alguns estudos demonstram que o sucesso no tratamento do usuário de crack e um sucesso em relação ao reposicionamento quanto ao consumo dessa droga tem muita relação com um tempo prolongado, uma experiência prolongada de tratamento. E esse ainda é um desafio que a gente precisa conquistar, né? Como viabilizar experiências de tratamento importantes e significativas para esse usuário de forma que ele permaneça nesses espaços por um longo período, minimizando os riscos e os danos relativos ao consumo dessa droga.